Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Isso mesmo! E no episódio de hoje, nós iremos ler e estudar Eclesiastes, capítulo 2. Portanto, já vão se ajeitando onde quer que vocês estejam, seja no sofá, na poltrona, na cama, no carro, no trabalho, no avião, na moto, enfim, já vão aí pegando as Bíblias de vocês, né? Já é o pressuposto isso, eu não precisava falar, mas eu vou falar todas as vezes. Antes mesmo de dar o play no episódio, já peguem suas Bíblias aí, marca texto, régua, post-it, canetinha, enfim, para você rabiscar, para você grifar, para você escrever. Se ajeita aí onde quer que você esteja, pega seu copo d'água, teu café, teu chá, teu suco, tua Coca-Cola, enfim, teu Red Bull, o que você quiser aí para você acompanhar esse estudo, porque logo mais em instantes começaremos e leremos Eclesiastes, capítulo 2. Recapitulando um pouquinho assim rapidamente o que nós vimos no episódio anterior, que foi Eclesiastes capítulo 1. Nós passamos ali, por alguns aspectos, principalmente falando sobre a expressão, debaixo do sol. Falamos sobre a expressão rebel, que não faz sentido, ou vaidade, enfim. Nós ontem lemos, tudo sobre isso, falamos sobre como o Kohelet, o mestre, o pregador, aquele que junta a assembleia, que nós vimos que é a figura do rei Salomão. Nós vimos que ele chega no capítulo 1, naquela conclusão que a parada é tudo meio cíclica, que nada existe de novo embaixo do sol, Vimos também o que significa a expressão estar debaixo do sol, as conexões com a antiga sabedoria egípcia, que Salomão tinha muita proximidade, Então, assim, chegamos juntos à conclusão no último capítulo de que essas coisas realmente são cíclicas, que tudo que acontece debaixo do sol não existe muita novidade. Na verdade, Salomão ele é categórico em dizer que existe nada de novo embaixo desse sol, nada de novo, nada de novidade nesse mundão. E agora, no capítulo 2, a vida vai ser testada. Os pilares que compõem a vida, segundo a visão do Kohelet, do pregador, do mestre de Salomão, ele vai colocar esses pilares à prova. Quais são os 3 pilares que nós veremos aqui no capítulo 2? E antes eu vou fazer só um parênteses. Vocês estão percebendo que a dinâmica de estudos aqui de Eclesiastes vai ser um pouco diferente dos outros? Por quê? Porque até o momento, todos os livros que nós estudamos basicamente eram histórias lineares, Começo, o meio e o fim, o desenvolvimento, tinha uma trama, os personagens, a tensão, todos os elementos de uma narrativa. Agora, o livro de Eclesiastes, como ele aborda diversos assuntos temáticos e ele não é uma história, vocês vão perceber que a dinâmica de estudo dele é um pouco diferente. Não segue, às vezes, uma linha lógica, temporal, Então ele segue linhas temáticas. E o tema do capítulo 2 é justamente Salomão colocando à prova agora esses 3 pilares que na visão dele compõem aí a vida aqui debaixo do sol, que são, a alegria ou o prazer, dependendo da sua tradução, o prazer, o trabalho e a sabedoria. Ele vai colocar agora em teste essas 3 áreas da vida dele e ele vai chegar a algumas conclusões, Ele vai em busca de prazer, ele vai
em busca do trabalho e ele vai em busca da sabedoria. Ele vai atrás desses 3 grandes pilares da humanidade, que também, de uma forma ou outra, se você nunca tinha pensado nisso antes, é o que a gente vive constantemente, né? A busca por prazer, o trabalho, o conhecimento, a sabedoria. Salomão agora vai pôr à prova. Então eu quero ler direto com vocês, eu não vou parar. Eu quero ler diretamente o capítulo 2, do verso 1 até o verso 23. Lendo então do verso 1 até o verso 23, depois nós vamos voltar. E aí eu vou, vamos aí explicar essa dinâmica de prazer, trabalho e sabedoria. E no finalzinho depois iremos concluir, fazendo um apunhadão do que o próprio Salomão chega no final desse capítulo como conclusão. Beleza? Então, se você já não abriu a Bíblia, abra agora. Estou aberto aqui no capítulo 2 de Eclesiastes. Na minha versão, que eu estou lendo a Bíblia, é a nova versão transformadora, conhecida a mim como NVT, tá bom? Não importa a versão que você use, Mas eu recomendo sempre, ao estudar o Bora Ler a Bíblia, ao ouvir aqui o podcast, se você tiver essa Bíblia física, muito da hora. Se você não tem e quiser comprá-la, você pode comprar online, mas também existem essas versões nos aplicativos aí da Bíblia, no celular, no computador, enfim, que você consegue baixar tranquilamente. Então, Eclesiastes, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 23, diretão na minha versão, nova versão transformadora, começa assim. Eu disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto disse, o riso é tolice, do que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E, enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços, mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então, resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez, pois quem pode fazê-lo melhor do que eu, o rei? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez. Assim como a luz é melhor que as trevas, o sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido. Pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso, passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores tudo que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo que consegui debaixo do sol. Com minha habilidade e meu esforço, isso não faz o menor sentido. Assim cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou. E isso também não faz sentido, é uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? E verso 23, seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido.
Muito bem, então a gente acabou aqui de fazer essa super leitura aqui do verso 1 até o verso 23. E agora vamos voltar. Volta lá pro comecinho e vamos começar fazendo umas considerações aqui. Primeira consideração, o termo, de novo, que é o revel, né? Rebel, que é vapor, efêmero, que é usado aqui em Eclesiastes como vaidade ou não faz sentido. Nesse capítulo 2 ele aparece 7 vezes. Desafio você aí a grifar e a arriscar as 7 vezes que aparece nesse capítulo a palavra revel, né? Ou não faz sentido, ou é vaidade, né? Grifa aí as 7 e depois vem me contar lá no Instagram, no meu direct, os versos em que eles estão inseridos. Lembrando que 7 é um número muito simbólico, né? Que significa algo completo, algo que significa na Bíblia completude, algo que, enfim, o que significa que já dá um spoiler pra gente, né? Que a busca de Salomão aqui, de achar o sentido na vida dele, nesses 3 pilares, né? De prazer, trabalho e sabedoria, ele fez de tudo. Ele fez de forma completa e ele chegou à conclusão de que não faz sentido a busca dele por isso. Mas a gente vai entender o porquê que a busca dele não faz sentido. E por que a nossa busca também, atrás dessas coisas, não faz o menor sentido. Então vamos começar primeiro, o primeiro pilar aqui que ele busca, né? Ele busca o prazer. Então vamos voltar lá no comecinho do capítulo 2, ele começa de novo, né? Verso 1. Vamos experimentar o prazer. Vamos procurar as coisas boas da vida. Ele fala, descobri porém que isso também não fazia sentido. E ele chega a essa conclusão, né? Olha, o riso é tolice, de que adianta buscar o prazer? E olha como que ele busca o prazer. Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E enquanto ainda buscava a sabedoria, eu me apeguei-me à insensatez, ou à loucura, dependendo da sua tradução, né? Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas. E ele fala, né? Ele dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Mas eu quero pular aqui direto pro verso 8. Ele fala assim: juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis, contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas, tive tudo que um homem pode desejar. Verso 10 ele fala assim: tudo que desejei, busquei e consegui, não me neguei prazer algum. Ele está indo em busca desse prazer. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que o prazer desse Kohelet, o prazer de Eclesiastes, o prazer de Salomão aqui, que ele está se referindo, não é um produto, não é algo de um fator externo. Esse prazer que ele está em busca, ele não está buscando de um fator externo alheio a ele. Para Salomão, ele é o autor. Ele é o cara que está fazendo, ele é o cara que está construindo esse prazer. É ele que está fazendo esse prazer. É ele, por ele mesmo, que está indo atrás desse prazer, segundo o próprio coração dele, segundo o próprio coração humano dele. Então, a busca por esse prazer não é um prazer que vem de fora, é um prazer que vem da subjetividade dele, da cabeça dele. Na cabeça dele, prazer é isso, aquilo. Ele faz uma listinha do que é prazer na cabeça dele. Não é muito diferente de nós, né? A gente não precisa, né, ser um rei igual o Salomão pra gente entender a cabeça desse cara, né? Porque, cara, ele vai... a nossa sociedade, se for parar pra pensar, pega as músicas que mais bombam, pega os filmes que mais fazem sucesso, pega os gurus de hoje em dia, os que estão vendendo curso. É tudo centrado no prazer próprio. Só que aqui, quando Salomão fala que ele foi em busca de todos os prazeres, isso é uma coisa muito louca. Ele não coloca um filtro de moralidade, ele não coloca um filtro de ética, ele busca todos os tipos de prazeres. Aquele que é pecaminoso ou não, aquele que é ético ou não, aquele que é moral ou não, ele vai atrás de todos indiscriminadamente. Então ele, né, a gente pode, né, vamos tentar traduzir para os dias de hoje, né? Ele
foi atrás de uma boa comida, uma boa bebida, assistir um filme bom na frente da TV, uma viagem muito da hora, praticar um esporte perigoso, tá ligado? Ler um livro da hora, ouvir música boa, ouvir música ruim, contemplar uma obra de arte, ir num museu, sei lá, ele foi atrás de prazer como sexo, drogas, rock and roll, cheirar uma flor, nadar no mar, escalar uma montanha. Ele foi atrás de todos os prazeres, sei lá. Coloca aí nessa lista de tudo que eu falei aqui, coloca mais coisas na sua lista também. Tocar um violão, enfim, cheirar grama cortada, recém-cortada, aquele cheiro de chuva recém-caída, uma brisa no rosto. Salomão vai atrás de todos esses prazeres. Literalmente, cara, ele foi atrás de drogas, sexo, rock and roll, tudo, sem negar absolutamente nada. Essa é uma verdade que muitas vezes as pessoas, quando leem, né, Eclesiastes, ficam meio chocadas, né? Caraca, mano, Salomão, muito vida louca, velho. Vida louca total. E tem gente que, né? Tipo, não, cara, Salomão, ele não negou nenhum prazer pra ele. Mas aqui, de novo, a chave é que toda a busca de prazer dele era algo subjetivo pra ele. Algo subjetivo dele. Tá ligado? O prazer, ele tem a mesma natureza de um sonho ou de uma miragem. É algo subjetivo, é algo pra dentro aqui que Salomão tá buscando. É algo dele, pra ele, vindo dele mesmo, entendeu? Por isso que ele chega nessa conclusão, que até o riso pra ele não faz sentido, porque a busca por todos esses prazeres, no final, para ele, não faz muito sentido, né? E aí, vamos para o segundo pilar. O segundo pilar que ele vai é através de fazer coisas, o trabalho, né? E através do trabalho, ele também vai atrás, ele vai agora, agora acumular grana, ele vai acumular propriedades, ele vai construir jardins, ele vai plantar árvore. Olha só, vamos acompanhar comigo aqui. Verso 4 de Eclesiastes 2 fala assim: dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Aí verso 8, né? Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias, né? Pois olha só, vamos no verso 10, segunda parte, ele fala assim: não me neguei prazer algum, no trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa dos meus esforços. Mas olha o verso 11: mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, né, o trabalho dele, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Cara, de novo, né? Você vê que muitas coisas aqui é tudo meio que linkado, né? A busca pelo prazer envolve também o trabalho, porque o trabalho, o acúmulo de riqueza, de propriedade, outra coisa que desde que mundo é mundo isso é incentivado de forma desenfreada. O trabalho aqui é como se fosse também uma ferramenta para conseguir o próprio prazer, né? Ele fala que, olha só, no trabalho árduo encontrei grande prazer. A recompensa por meus esforços, a recompensa dos esforços do trabalho estava centrado o quê? Na busca pelo prazer, no outro pilar. Só que ele chega à conclusão de novo que nada disso faz sentido no verso 11. Trabalhando à toa, para quê? Ele chega a falar, olha só, no verso 18, ele fala assim: passei a odiar todo o meu árduo trabalho, pois eu deixarei para os meus sucessores tudo que eu me esforcei para obter. Ele chega à conclusão: mano, eu tô trabalhando, tô juntando prata, tô juntando ouro, eu tô velho, eu tô fazendo tanta coisa, mas pra quê? Eu vou morrer? Não vou levar nada pro meu túmulo? Outras pessoas que não tem nada a ver com o meu trabalho, que não se esforçaram absolutamente nada do que eu me esforcei, vão colher os frutos do meu esforço, do meu trabalho.
sem merecer porcaria nenhuma. Olha só que injusto, né? Ele começa porque ele vê que todo o esforço dele, outra pessoa vai desfrutar. Nada de novo embaixo do sol, né? Se você parar pra pensar, pensa aí na tua vida, você que tá trabalhando, você que tá estudando muito, você que tá, enfim, né, focado, mas é principalmente aquele que tá trabalhando, né? Às vezes a gente tá tão preocupado em ter sucesso na vida, através do trabalho, que a gente infelizmente falha miseravelmente em viver essa vida que a gente tá querendo viver. A gente trabalha pra caramba pra ter felicidade, que a gente perde a felicidade fazendo isso. A gente trabalha atrás da felicidade, mas a gente perde a felicidade no processo do trabalho. Olha que coisa mais incongruente, que coisa mais, né, bizarra e contraditória, cara. No processo você perde essa qualidade de vida, do seu sono, sono, né? Se você tem uma vida aí de trabalho adulta, aí você sabe que sono é uma coisa que mais a gente perde por causa do trabalho, buscando a felicidade na vida, sabe? No trabalho, a gente sacrifica esses prazeres, a gente sacrifica sono, a gente sacrifica tempo, a gente sacrifica passar tempo de qualidade com a nossa família, com os nossos amigos. Essa falha em aproveitar a vida por causa do trabalho, né? É o que Eclesiastes fala que faz o trabalho ser justamente esse hard work, né? Ser sem sentido, esse trabalho pesado não faz sentido. Porque você trabalha, nós corremos atrás do trabalho para buscar essas recompensas, mas a gente perde justamente a vida, a gente não trabalha para poder viver, a gente acaba vivendo para poder trabalhar. Esse equilíbrio que era para ter é completamente desbalanceado. A gente corre, e aí Salomão chega a essa conclusão. Que isso é correr atrás do vento, isso não faz o menor sentido. Em querer ganhar vida trabalhando, você perde a vida trabalhando, né? Mas a grande chave do trabalho aqui é, de novo, é o objeto, qual é o objetivo, né? Para quem, como você trabalha. Se a gente for, e de novo, vocês não precisam ir, mas se vocês quiserem depois dar uma conferida, vocês podem ir lá para 1 Reis, capítulo 8, do verso 3 ao verso 20, que o mesmo verbo usado aqui em Eclesiastes 2, que é construir, fazer, ele também é usado 7 vezes lá em 1 Reis 8, do verso 3 ao verso 20. Só que, olha só, lá Salomão está falando, né, da construção do templo. É quando Salomão conclui a construção do famoso Templo de Salomão, né? E as 7 vezes que são usado o verbo lá fazer, fiz, construir, ele está se referindo a Deus. Tipo, eu construí para Deus, eu fiz isso para Deus. O objeto para quem eu estava fazendo não estava fazendo para mim. Salomão não estava fazendo para ele, Salomão estava fazendo para Deus. Em contrapartida, aqui no capítulo 2, quando Salomão fala que ele vai fazer trabalho, ele constrói, ele junta prata, junta ouro, constrói jardim, faz açude e o escambau. Qual que é o objeto? Qual é o objetivo? É ele mesmo. De novo, quando nós fazemos o trabalho voltado para nós mesmos, simplesmente para nós, aí realmente o negócio perde sentido. Porque o que é o trabalho se não você poder trabalhar para você poder curtir tua vida, tua família, teus amigos e principalmente fazer isso com o propósito de ir para Deus. Essas coisas são bênçãos que Deus te dá para você abençoar a vida de outras pessoas e assim honrar o nome de Deus. Quando nós vamos e nós trabalhamos simplesmente pelo trabalho em si, tudo perde sentido porque a gente não tem esse objetivo. A gente não tem esse propósito. E isso, gente, é para qualquer trabalho. Você não precisa ser um pastor para trabalhar para Deus. Você pode ser um advogado e trabalhar para honrar o nome de Deus no seu trabalho como advogado, como advogada. Você pode ser uma engenheira, uma arquiteta, um engenheiro. Você pode ser pastor, porque tem muito pastor que não trabalha para Deus. Muito pastor trabalha também para sua própria honra e para sua própria glória. Você pode ser um professor, uma professora, você pode, enfim,
qual trabalho que você é, publicitário, cinegrafista, você pode ser, cara, você pode ser o que você quiser. Mas se o seu trabalho está voltado só para si mesmo, esse propósito se perde. E Salomão fez de tudo. Se o que você fez, você acha que está fazendo, Salomão fez mais. E ele chegou à conclusão de que isso é correr atrás do vento, cara. É correr atrás do vento. O trabalho, quando é feito para agradar a Deus, ele tem um propósito. Quando é para agradar a nós mesmos, ele, segundo o Eclesiastes aqui, segundo o Kohelet, segundo o Mestre, segundo o Salomão, quando é feito para nós mesmos, o nosso próprio umbigo, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque você está acumulando grana, você está acumulando propriedade, está acumulando tudo, para um dia tudo isso passar para a mão de outro. Você vai levar isso para o túmulo? Não, né? Você não vai levar isso para o túmulo. Você não vai... Cara, você vai, né? Enfim... trabalhar, é isso que não faz sentido. E realmente, quanto mais a gente pensa, menos isso faz sentido, cara. Menos isso faz sentido. Você vai trabalhar, se desgastar, perder sono, estressar no trabalho, ouvir o chefe chato te explorando todo dia. Você vai... Qual é o objetivo? De só querer acumular, acumular, acumular? A sociedade vai falar isso pra gente. O mundo tá falando isso o tempo inteiro. É só... Se você não tá no meio de uma ilha deserta, você abre teu Instagram, tu abre... É propaganda do quê? O tempo inteiro. Ah, é como investir, é como ganhar dinheiro, como... sei lá o quê. Aí tu abre, aí tu vê... Você vai assistir futebol, você vai assistir... É tudo de bet, né? Ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro... com pouco esforço e muito retorno, e sei lá o que, mas com qual objetivo? Você vê que você vê as músicas falando o tempo inteiro disso, porque eu tenho carro tal, porque eu tenho dinheiro tal. Só que o dinheiro, ele é usado como uma forma de você falar que você está ganhando a vida. Aí você vai lá para Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala assim, cara, que se preocupar com o que vestir, com o que comer... Busque primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Olha só, porque o objetivo é justamente isso, é buscar o reino de Deus e a justiça dele, é fazer o que agrada a Deus, é fazer o que ele quer que a gente faça, porque o resto vai ser tudo acrescentado, e isso não é correr atrás do vento, né? Mas já a gente vai chegar mais um pouco, daqui a pouco, a essa conclusão. E agora o terceiro pilar que Salomão vai atrás é da sabedoria. Né? E ele também chega à conclusão que a sabedoria por si mesma, ela é vazia, não faz sentido. E quando ele fala aqui, olha só, o sábio e o tolo, né? Verso 12. Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez. Porque eu pensei, verso 13, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, olha a conclusão que ele chega. Que adianta eu ser sábio? Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Eu disse a mim mesmo, pô, uma vez que eu terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada faz sentido, pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso passei a odiar a minha vida. Verso 16, olha que pesado, cara. Pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Ele começa a ir atrás dessa sabedoria, de novo. Essa é a grande chave para desbloquear aqui o capítulo 2. Ele está indo correr atrás da sabedoria pela própria sabedoria, para tentar agregar algum valor para ele, na cabeça dele, para tentar, enfim, fazer sentido disso tudo. Mas ele fala assim, mano, no final das contas, eu que sou sábio pra caramba, vou ter o mesmo fim que o tolo. Tô correndo atrás do vento, trabalhando que nem um condenado aqui, achando que eu sou o sabichão, ou sou o inteligentão, enfim, né, eu tô enganando o sistema aqui, tô conseguindo fazer, mas tô perdendo minha saúde, tô perdendo minha família, tô perdendo meus amigos, tô trabalhando, tô usando minha sabedoria para isso, a minha própria sabedoria. E pra quê? Se eu vou ter o mesmo fim que um cara que nunca correu atrás disso. E vai ter o mesmo fim, olha. É uma visão, a priori, você vai ver, é uma visão meio pessimista, né? Você pode estar pensando agora, pô, então eu vou desistir disso tudo, não vou atrás de sabedoria, porcaria nenhuma, né? Vou ser tolo, que sei lá o quê. Mas não, calma. Calma que lá já vamos chegar a outra conclusão. Sabe, o que Salomão chega à conclusão aqui sobre sabedoria é a mesma conclusão quase que Jó chega lá no livro dele, né? Que a sabedoria não vai te salvar.
Seu conhecimento teológico não vai te salvar. Não vai. Você vai morrer. A sabedoria por si mesma não vai... A sua sabedoria não vai salvar você de nada. Você vai sofrer igual, você vai passar por perrengue igual. Então, assim, o que adianta, né? Ter sabedoria? O que adianta ter trabalho? O que adianta ter prazer? Se a gente lê até o verso 23 como a gente leu e parasse, a gente ia chegar numa conclusão bem pessimista. Tipo assim, mano, realmente nada faz sentido, vou parar agora aqui, vou deitar aqui no canto aqui do meu quarto, em posição fetal, vou ficar chorando aqui, ou vou debaixo do chuveiro lá, ficar chorando debaixo do chuveiro, pra ninguém ver minhas lágrimas caindo. Mas não. Vamos agora, então, pro verso 24. Vamos terminar, verso 24 até o verso 26. Olha como Salomão conclui esse capítulo. Verso 24 de Eclesiastes 2, na minha, começa assim. Por isso, conclui que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi, então, que esses prazeres vêm da mão de quem? De Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem ele? Sem quem? Sem Deus. Olha a pergunta retórica que ele faz. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Deus? Quem pode ter prazer sem Deus? Quem pode trabalhar sem Deus? Quem pode desfrutar do trabalho sem Deus? Quem pode desfrutar da sabedoria sem Deus? Quem pode desfrutar dos prazeres sem Deus? Verso 26, Deus concede a sabedoria, o conhecimento e a alegria ou o prazer, dependendo da sua tradução, àqueles que lhe agradam. E como que você agrada a Deus? Buscando o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Isso Jesus fala, né? Não querendo fazer um link, já fazendo um link, né? Mas é isso, é fazer o que agrada a Deus. E aí ele continua, se porém pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Salomão conclui aqui que o dom do prazer, o dom da sabedoria, o dom do trabalho, esses presentes vêm de Deus. O presente do prazer tem que vir de Deus. Não é o prazer por si só, é o prazer que vem de Deus, é desfrutar em fazer coisas para Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, fazer isso, desfrutar a vida passando por ela aqui, né? Quando o objetivo desse prazer está centrado em agradar a Deus. O presente do trabalho é a mesma coisa. Trabalhar para Deus, enfim, você diz que trabalha, né? Vou trabalhar para Deus, mas às custas de seres humanos também é muito tenso, né? Isso pode levar a igual as cruzadas, aos jihadistas, essas coisas que maltratam pessoas em nome de Deus. Isso não é bíblico, isso não vem de Deus. Isso vem do seu próprio coração, isso vem do coração do ser humano, né? Então, o presente de trabalho também é o trabalho para Deus. Igual a gente viu, né? Quando você pode ir lá ler em 1 Reis, capítulo 8, dos versos 3 ao verso 20, o prazer que Salomão teve em trabalhar para Deus. Então, quando você trabalhe para Deus, tendo Deus como foco, agradar a Deus. Quando você está trabalhando no seu escritório, pensa, estou honrando a Deus com esse meu trabalho. Quando você está lidando com seus colegas de trabalho, fala assim, estou honrando a Deus do jeito que eu estou tratando meus colegas de trabalho. Quando você lida com o dinheiro, você pensa assim, estou honrando a Deus da forma que eu estou lidando com o dinheiro. Quando você descansa no sábado, quando você ainda não concluiu uma porrada de trabalho que você tem confiado em Deus que Ele vai completar? Ele vai dar conta. O trabalho, quando você coloca o objeto do trabalho nas mãos de Deus e para Deus, você consegue descansar. Você consegue se estressar mesmo, porque você sabe que Deus está no controle do trabalho na tua vida. Não é você que tem o controle, não é você que tem que dominar tudo. Inclusive, o mandamento de Deus é de você descansar no sábado. Fala assim, cara, fica de boa. Faça em 6 dias toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. É para você descansar, não é para você tentar dominar o mundo 7 dias, é para você entender que Deus está no controle. O trabalho é para isso. E quando a gente começa a entender isso,
a gente vai parar de ter uma vida workaholic, estressada, né? Uma vida que aos olhos do ser humano hoje, né? Se você trabalha até exaustão, isso sim é trabalho. Né? Quando você tá, nossa, não consegue deitar a tua cabeça no travesseiro à noite e dormir porque já tá pensando nos BO que você tem que resolver no dia seguinte, os BO que você ainda não conseguiu resolver no dia de hoje. Não, isso sim é trabalho. Não. Trabalhar é saber que você tá honrando a Deus em todos os aspectos desse seu trabalho. E saber que Deus também vai cuidar daquilo que você não tá dando conta. É muito... Isso, quando a gente consegue colocar realmente isso dentro da nossa cabeça, isso é libertador. Libertador. E por fim, o presente, o grande e maravilhoso presente de sabedoria. Né? A gente sabe que a sabedoria só pode vir de Deus. A verdadeira sabedoria de como lidar com tudo vem de Deus, não é uma sabedoria própria nossa. Porque quando a gente deixa a sabedoria, vou botar sabedoria entre aspas, né? Nossa própria, entre aspas, sabedoria, acontece o que aconteceu com Salomão. Salomão vai atrás de tudo isso, ele usa a sabedoria para fazer de tudo. Sem filtro, sem nada, ele chega à conclusão de que isso não faz o menor sentido. Porque leva isso pra gente de novo a um estágio, lá que a gente falou no capítulo 1, naquele estágio pré-criação, sem forma, vazio, sem propósito e sem sentido, onde Deus não faz parte da equação. Quando a gente tira Deus da equação na busca desses pilares de prazer, trabalho e sabedoria, tirando Deus, tudo isso fica rebelde, fica efêmero, é um vapor, não faz sentido, é vaidade. Voltamos a esse estágio de pré-criação, sem forma, vazio, sem propósito, sem sentido, sem objetivo real. Somente através da perspectiva de Deus como Criador, Deus como doador de tudo e Deus como fonte de todas as coisas e objetivo de todas as coisas. Aí sim a gente pode sair do rebelde, do sem forma e vazio, para o que depois lá na criação, né, em Gênesis 1, Deus fala assim, Deus viu que era bom, que era tov, né, esse bom que quando tem um objetivo. O objetivo é o quê? Como ele fala aqui, para aqueles que agradam a Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Não é porque Deus gosta de ser agradado, porque ele tem prazer em falar assim, isso faz o que eu gosto, não, porque Deus sabe que quando a gente confia nele, o agradar a Deus é fazer o que ele pede, porque a gente demonstra a nossa confiança nele. E aí sim, a nossa busca pelo prazer, pelo trabalho, por sabedoria, adquirem sentido e ele se torna tov, ele se torna bom. Tirando Deus da equação, tudo vira sem forma, vazio, sem propósito, sem sentido, vaidade, efêmero, passageiro. E aí vai chegar ao estágio em que Salomão chegou no ponto da vida dele que falou assim, cara, que adianta ter tudo isso? Pra que tudo isso? É tudo sem forma, é tudo vazio, é tudo vaidade, é tudo loucura. Serviu pra porcaria nenhuma. O que adianta tudo isso? Enfim, nossa, finalmente, hein? Chegamos ao fim deste capítulo 2. Eu espero que vocês tenham curtido. Novamente agradeço aí a audiência de vocês, nunca deixando de lembrar que estamos em todas as plataformas de streaming aí, de áudio, estamos na Apple Music, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Amazon Music, enfim, compartilha isso com seus amigos, seus familiares, não deixe de seguir o Bora Ler a Bíblia nessas redes e não deixe de me seguir lá no meu perfil pessoal no Instagram, gustavo.fenelli. Lá que eu compartilho as novidades do Bora Ler a Bíblia, não tem um perfil voltado do Bora Ler a Bíblia e também no TikTok, Gustavo Ferreri, procurem por lá também. E é isso, minha gente, até o próximo episódio, onde estudaremos, leremos e debateremos Eclesiastes capítulo 3. Um grande beijo, um abraço para vocês, valeus e falou! Fala galera, aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo o Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que
Já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura? Enfim, o que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streaming. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim, para você não perder nenhum episódio. Então, compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia. Bora?